Bem-vinda! Ai, que maravilha que você tá aqui comigo! Linda! Vamos já começar, viu? Pontualmente às 8 horas. Quem for entrando vai pegando o bonde. Então, como é que estamos? Tudo joinha? Eu sei, eu sinto que você está aqui. Você está sempre por aqui, né? É mais ou menos assim que funciona. É isso aí. Essas coisas assim a gente tem que respeitar os horários, né? O pessoal conta com a gente, então é a questão de respeito, né, para com eles. É isso aí. Então tá, vamos começando. Oi, Jéssica, bem-vinda, querida. Vamos começar, tá? Então, hoje, como vocês perceberam, eu não coloquei nada, tipo assim, a live, o título da live, nada. Por quê? Porque essa semana começaram a aparecer muitas demandas sobre situações várias, né? E eu fiquei observando o quanto as pessoas estão precisando mesmo assim de um norte, sabe? De alguém que faça um carinhozinho, tipo, carinho não só fisicamente, né? Mas um carinho na alma, um carinho, um aconchego, uma palavra que conforte um pouco, né? A dor que elas estão sentindo. Pessoal, a música tá muito alta ou tá bom assim? Qualquer coisa me avise. Não, eu coloquei só uma mensagenzinha só dizendo que ia ter a live hoje. Como já é todos os sábados, então o pessoal já tá habituando, né? E aí, o que é que acontece? Eu percebi que as pessoas, elas estão vivendo um momento onde elas se encontram numa situação tipo assim, tá, eu tô me sentindo assim e eu não faço a mínima ideia do que posso fazer. É mais ou menos assim a coisa. E aí a gente fica se perguntando até que ponto, o que é que leva essas pessoas a ficarem, né? Ficarem nessa situação. E eu comecei a observar o seguinte, isso já é recorrente, já há bastante tempo que eu venho escutando isso, mas só agora eu tô vendo a coisa mais, de uma forma mais nítida, mais clara, que é o seguinte:
as pessoas elas estão, na sua grande maioria, muito distantes, elas se distanciaram demais da sua própria essência. E isso dá o vazio existencial, as dúvidas, por que eu tô aqui, para que eu tô aqui, o que é que eu tô fazendo aqui. Então, assim, se para quem tá procurando uma forma de se reconectar com essa essência, já não tá tão fácil. Agora imagine para as pessoas que não têm a mínima noção disso, seja por motivo de crença, motivo religioso, N motivos, né? Então, assim, e aí entra o papel do cuidador, o papel do terapeuta, né? O papel do psicólogo, mas ninguém vai poder chegar e lhe entregar. Hoje mesmo eu vi tem um grupo no qual eu faço parte, a moça estava, por favor, me curem, sabe? Então, não é isso, a gente sempre bate aqui nessa tecla, né? Aqui, a gente sempre, nesse bate-papo, a gente sempre tá falando sobre isso, porque não é fora, não é ninguém que vai chegar com a pílulazinha mágica, vai lhe dar e você vai ficar bem curada. Ai, agora eu tô ótima, minha vida tá linda. Não, não é assim, né? Você tem que assumir também o seu papel. Buscar conhecimento, por exemplo, um pleno sábado estão aqui assistindo uma live, outro dia aí que vão acessar esse vídeo. Então, essa busca se faz necessária, né? Não, a gente já passou tanto tempo sentindo essas coisas, um negócio tão é o tempo todo. Acho que chegou o momento de mudar, né? E para essa mudança acontecer, o que é necessário, né? E aí existem muitas ferramentas. Eu até hoje eu nunca faço isso, mas hoje eu tive que anotar aqui algumas coisinhas, alguns tópicos, para não perder a sequência, porque foram muitas coisas essa semana que chegaram até mim, né? Que eu acessei muitas coisas. Então, eram até comigo mesma. Eu vivi um processo essa semana, e um processo doloroso, daquele que você olha assim e faz, ai, e agora o que é que eu faço? Né? Tipo assim, mas tem as ferramentas, estudou, põe em prática, é simples assim. Não, mas deixa eu sofrer, deixa eu passar, eu estou sofrendo. Tá, tudo bem, sofra por... Eu tava até assistindo uma live ontem do Wagner Borges, e ele disse uma coisa que eu achei maravilhosa. Ele disse que uma vez entrou em contato com um dos amparadores dele, e ele lá dizendo que tinha tirado o dia para sofrer. Aí o amparador foi e disse, não, você não tem esse tempo todo não. Vocês só tem no máximo 2 horas, é o tempo permitido de sofrimento. Então passou 2 horas, dá uma, sabe, sacudida e bola para cima, é mais ou menos assim. Então foi interessante ouvir isso. Então pronto, eu me dei ao direito de passar 2 horas aos céus, ao vida, ao mundo. Depois daquelas 2 horas, ai, chega, tá bom. Tem horas que se você parar para se ouvir, você vai dizer assim, ai, criancinha, menininha, calma. Dá vontade de fazer isso às vezes. Calma, menininha, calma. Então, não aqui minimizando ou desfazendo da dor do outro, absolutamente. Eu estou falando de mim, tá? Eu comigo mesma. Então, o que é que acontece? Eu percebi que existe, e aí essas pessoas colocam, né? Porque eu tô sofrendo, por favor, me curem, me ajudem, me socorram. E aí muitas pessoas, cada um com a sua crença, cada um com o que costuma, né, fazer para si, deram dicas maravilhosas e tudo, mas isso vai ajudar a pessoa naquele momento ali, mas não vai impedir que a história se repita. É mais ou menos assim que funciona.
Então, vai na raiz da coisa, né? Ah, eu tô sofrendo. Tá, tudo bem, vamos lá. Tem que ser um pouco, nesse momento, tem que ser um pouco, não frio, mas assim, você tem que ser um pouco mais racional. Ok, estou sofrendo. Por que que eu estou sofrendo? Ah, por isso, isso e isso. Tá. O que é que eu posso fazer para resolver isso? Ah, não está ao meu alcance. O que não tem remédio, remediado está. Posso fazer alguma coisa para sair dessa situação? Posso. Então faça. Haja. É mais ou menos assim. Eu sei que na hora que a gente tá lá, né, na situação, fica difícil pra gente. Eu tenho consciência disso. Mas é o que se tem. Já que temos as ferramentas, então vamos utilizá-las, né? E para que a gente reconheça essas ferramentas, para que a gente tenha acesso a essas ferramentas, tem um estudo, tem toda uma pesquisa, você tem, seria interessante. E assim, há que se ter muito cuidado, porque tá cheio de coisas aí na internet, você pode acessar qualquer coisa, mas de onde é a fonte, né? O que essa pessoa está falando, o que eu estou lendo, tem que se ter um crivo pessoal, você tem que colocar a sua opinião. Ah, fulano de tal, que é o bambamã dos bambamãs, disse tal coisa. Então eu pego aquilo ali como razão, não tem nada mais certo do que aquilo ali. Não, você tem direito a ter sua opinião. Eu tenho direito a discordar, né? E formar minha própria opinião. Tá, tudo bem. E adequar a coisa. Você pode adequar. Então você pega aquela informação e você vai adequá-la para o seu momento, para a sua forma de viver, para a sua forma de enxergar. Por exemplo, eu tô sofrendo muito hoje, e aí eu lembrei que eu posso escrever, posso fazer uma lista das coisas negativas relacionadas a isso e das coisas que eu considero positivas, né? Entre aspas. Então vamos lá. O que é que isso aqui me prejudica? Nisso. O que é que tem de positivo? Isso e isso. Tá maior a lista do positivo? Ótimo. Então tem que se ter essa praticidade mesmo. Evoluir é se tornar adulto, sabe? É sair da infância, de ter que esperar uma mamãe e um papai que chegue e diga: filha, para você caminhar você tem que fazer assim, para você fazer isso você tem que fazer isso. Tudo bem que isso não quer dizer que nós não vamos precisar da opinião do outro, né? Que o outro em alguns momentos nos dê uma direção que nós sozinhos não estamos sendo capazes de entender, né? De enxergar. É sempre mais fácil você entender, você consegue captar muito mais fácil quando a coisa é com o outro, né? A gente tem essa facilidade, o que é quando você vê a dor do outro, você consegue resolver mais rápido do que se fosse sua. Mais ou menos é isso aí. Então, assim, uma outra questão que eu vi foi a moça colocando que estava tendo que faltar até ao trabalho. Por quê? Porque tem uma pessoa que está sugando a energia, que ela não se sente bem e que ela não consegue nem chegar perto dessa pessoa, simplesmente ela. Então, para vocês verem, inclusive eu já falei nisso aqui, então para vocês verem até que ponto a gente dá o poder para todo mundo, né? A gente entrega assim, de mão beijada, tá aqui, ó, eu ponho o meu poder, eu dou todo para você, fica aí presente. Manipule minha vida, é mais ou menos, eu vou viver de acordo com o que você decretar. Basicamente, se a gente for parar para pensar, é isso que a gente faz. Eu não vou fazer tal coisa porque aquela pessoa me irrita, eu não vou a tal lugar porque eu sei que aquela pessoa vai estar lá, né? Então eu deixo muitas vezes de ir a um lugar que me faria bem, que me faria estar bem. Por quê? Porque tem uma pessoa nesse local que não me... É bem isso. Então, não, ok, fulano, o negócio é o seguinte, eu não tô gostando. Chega pra pessoa. Muitas vezes a gente esquece, isso é a tal da empatia, na minha opinião. Quando a gente
começa a julgar muito. Essa pessoa é muito chata, essa pessoa suga minha energia, essa pessoa é insuportável, eu não consigo nem olhar para ela. Começa a se colocar um pouco no lugar da outra pessoa. A gente não sabe o que é que aquela pessoa está vivenciando. A gente não sabe a dor dela naquele momento. Quais são as tristezas, o que está passando na casa, na família. Pode ser que ele ou ela estejam passando por alguma dificuldade, ou que eles tenham essa dificuldade de um relacionamento. E existem sim pessoas que são pessoas negativas, são pessoas que realmente sugam sua energia, se assim você permitir. Então, para isso, para que você não permita que aconteça, e mesmo não permitindo, muitas vezes ainda acontece, mas é melhor você ter lucidez nesse caso. Ok, vamos lá. O que é que eu posso, numa situação dessa, como eu devo agir, né? O que é que eu posso fazer para melhorar essa situação? Opção: conversa com a pessoa, chega para a pessoa e pergunta se está tudo bem. Se não for possível realmente, se a pessoa realmente não tem como chegar nem me aproximar, ok, manda energias boas para essa pessoa. Não vai com a mesma, sabe, a pessoa te dá uma emoção, uma sensação, é tipo assim, a pessoa olha para você com raiva, você vai e olha para ela com mais raiva ainda. Então você está dando a mesma coisa que a pessoa está lhe dando, e você está sentindo na pele que isso não é bom, né? Então esse é o movimento que tem que ser feito. Aquela coisa que tem de você dar face várias vezes, não é que você vai, a pessoa tá lá esbolachando e você botar na cara para a pessoa bater mais. Não é isso. Mas é você procurar entender, se colocar no lugar do outro, né? E pensar, ok, no momento interessante, por quê? No momento que a gente compreende isso, que a gente resolve isso, a coisa para, a coisa melhora, a pessoa se afasta naturalmente, a pessoa é removida para um outro ambiente de trabalho, a pessoa sai próximo de você. Observem, eu acredito que muitas pessoas aqui já passaram por isso. Fulano, não gosto daquela pessoa ali, não sei o que. Depois você esquece daquela pessoa, quando você, oxe, cadê a pessoa? É mais ou menos isso. Por quê? Porque você aprendeu a lição. A lição foi aprendida, então não é mais necessária. A partir do momento que você consegue entender, que você consegue visualizar isso, a coisa se desfaz por si só. Por quê? Porque você entendeu. Ok, o que essa pessoa está querendo me mostrar? Ainda tem mais esse ponto. Muitas vezes, essa pessoa que está incomodando, nós somos reflexos, né? O reflexo, o que tem em mim que eu não reconheço, mas que eu... É assim, vamos lá. Você olha para uma pessoa, não gosto dessa pessoa, essa pessoa é muito ambiciosa. Tá, e como é que você sabe o que é ambição? Se você sabe, é porque você conhece. Se você reconhece, em algum nível você tem isso. Isso não quer dizer, gente, que a gente vai ser igual ao outro. O outro é péssimo, um cara, imagina, um cara violento, que violentou uma criança, não sei o que, tá ali e me incomoda. Não, eu não sou assim como ele, não. Mas em algum lugar seu existe uma agressividade, existe um ponto onde, se pisarem no seu calo, você vai lá e vai no pescoço da pessoa. Esses momentos de limites de vida, no momento de limite, de correr ou ficar e, né, mais ou menos isso. Um bicho tá, eu sou defensor dos animais, tá? Você bota um animal ali lhe atacando, com certeza você vai se defender, por quê? Porque é a sua vida. Então, basicamente, se a gente for começar a ver tudo de acordo com como funciona, somos nós os responsáveis, sim. Somos nós que decidimos. Tá, essa pessoa vai me incomodar mais? Não, decidi que não quero. Então começa a mandar, imagina aí, você começa deixa um bilhetinho de bom dia, deixa um chocolatinho, sabe? É assim que a gente faz, porque se você for tratar o outro
com as mesmas coisas com que ele lhe trata, que você sabe que está doendo em você. Então por que você vai doer, fazer ferir o outro também? Né? Então isso é evolução na minha concepção, tá? Não é só você, não, vou descobrir aqui um monte de poderes parapsíquicos, vou ser uma expert, né, aí em tudo, não sei o quê. Mas isso é o básico. Então vamos colocar esse básico. Eu sei que não é fácil, mas vamos falar. Se a gente vai tentando isso aos pouquinhos, eu ainda não consegui chegar a esse ponto, mas eu procuro fazer isso sempre que possível. Entende? É mais ou menos assim. Teve uma vez, quando eu estava na Itália, eu cuidava de uma senhora, eu cuidava do esposo dela. E essa senhora sempre me agredia o tempo todo, me agredia com palavras. Ficava, tipo assim, reclamando porque se eu tomasse banho, ela reclamava, era mais ou menos assim, pegando no meu pé mesmo. Isso eu cuidando do marido dela com todo carinho, com todo amor, com toda atenção. E aí o que foi que aconteceu? Ao invés de eu rebater, de eu tratá-la mal, de eu ir de frente, bater de frente, eu comecei a perceber que essa senhora, ela sofria. O amor da vida dela estava doente e ela não podia fazer nada para que ele saísse dessa situação. E isso destruía ela. Ela não tinha... Por que ela me maltratava? Porque ela não podia maltratar ninguém. Eu era a que estava mais próxima. Não era eu, entende isso, gente? Não era comigo a coisa. Era quem tivesse ali na frente dela. Então era eu que estava na frente. Então ela era a válvula de escape dela, era eu. E aí o que foi que aconteceu? Eu tive que ir para um outro trabalho e e um dia ela chegou para mim e disse o seguinte: ela disse, minha filha, eu tô com muita vergonha de lhe contar isso, mas eu tenho nojo de pessoas negras, eu não consigo ver a palma da mão da pessoa, isso me dá um certo asco, eu não gosto de ver isso. Olha que absurdo, né? A cor da pele representa dizer algo sobre a pessoa, mas era uma forma que era o que ela tinha, né? O que ela sentia. E aí o que foi que eu fiz? Tinha um amigo meu que era um rapaz maravilhoso, uma pessoa assim, eu brincava com ele, que eu dizia que ele era um anjo que tinha caído na minha vida, assim, de paraquedas. E eu coloquei ele para trabalhar com essa senhora, cuidando do marido. E ele era negro, lindo, 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 lindo. Uma pessoa assim, de um coração que eu conheci poucas pessoas assim, como aquele rapaz. E aí eu lembro que ele ficava cuidando lá dele, do esposo dela e tudo. Passou um tempo, eu encontrei com ela um dia, tava dando uma volta e encontrei com ela. Oi, como é que a senhora tá? Aí ela olhou para mim e começou a chorar. Disse, o que foi? Ela disse, você não tem noção do quanto eu sou grata ao que você fez por mim e pelo meu marido. Eu digo, o que foi que eu fiz? Eu tinha até esquecido. Ela disse, você colocou um anjo nas nossas vidas. E a partir do momento que eu comecei a ver aquele rapaz, eu comecei a conviver com ele, vendo o carinho dele, o amor dele pelo meu marido, o cuidado, a delicadeza que ele tinha tanto com o meu marido como comigo. Eu perdi aquela sensação que eu tinha antes. Ou seja, entende? Ver como uma coisa leva, que a gente nem imagina. Então, imaginem quantas vidas talvez essa senhora já não tivesse vindo trazendo esse preconceito, né? Esse preconceito enraizado nela. E a partir do momento que aquele rapaz começou a ajudar, começou a cuidar do esposo dela, ela entendeu que não era o que ela pensava, né? Então, esse foi um exemplo, eu estava tentando relembrar alguma historinha aqui para contar para vocês, e isso
isso aqui, essa história que eu contei aqui, é isso que eu falo. Ao invés de ter discutido com ela, eu ter dito, ai, como a senhora me fere, como a senhora me machuca, como a senhora é chata, como isso, como aquilo outro, não. Eu compreendi a dor dela e fui, não tinha como resolver, naquele momento era impossível fazer com que ela mudasse, né, e tudo mais. Eu fui para um outro trabalho e ver como é tudo orquestrado, gente, tá tudo certo, né? E aí, essa coisa das pessoas que sugam, né? Que foi aquela pergunta que a pessoa colocou, que o outro sugava muito as energias dela. Seguinte, para que exista esse movimento, esse sugar de energia, você tem que estar com a guarda baixa. Se você está com uma vibração elevada, se você está se cuidando, se você está consciente, né? Se você às vezes ainda pode acontecer de ter uma brechinha e acontecer perda de energia. Então, imagina você estando inconsciente na maior parte do tempo, né? Você vira um prato, um PF ali por dia inteiro. Então, é interessante que a gente comece a entender que as energias fazem parte disso tudo. Então, vamos cuidar das nossas energias também. E aí, como é que a gente cuida das energias de uma? Como é que a gente mantém uma energia, um padrão elevado de energia? Bons pensamentos. Não tentar, mas fazer o seu melhor em prol do outro, em prol da natureza, em prol de tudo. Você ler bons livros, ouvir boas músicas, tudo isso ajuda a manter um padrão energético. Estudos que vão te dar um real conhecimento do que você pode fazer na vida para se tornar uma pessoa melhor. Tudo isso são coisas que elevam. Mantras, alguns mantras que são colocados também elevam. Tem que se ter cuidado com algumas, por exemplo, existem umas músicas que são frequências binaurais, que elas tem um monte no YouTube, só que tem algumas que na verdade elas não tem aquela ressonância que dizem ter, tá? Então é bom vocês procurarem um canal que seja que vocês conheçam, que tem muitas pessoas seguindo e tudo mais, e você ver como você se sente, tá? Isso é a principal coisa, é como você se sente ao escutar aquelas músicas. Então, para você se manter em equilíbrio, para não deixar essas energias serem sugadas, né? Evitar ambientes que são pesados, evitar ambientes. Se você tem que ir em determinado lugar que você sabe que não é muito legal, mas você tem que ir por algum motivo, se protege, se você reza, se você faz uma oração, faz uma oração, pede proteção, se coloca. Existem pessoas que fazem um encapsulamento, um auto-encapsulamento. Você imagina uma energia, né? Você dentro de uma espécie de uma caixa protegida, uma caixa forte, né? Então, existem essas técnicas que podem lhe ajudar. E para isso você faz alguns exercícios. Hoje, quando estiver pertinho, mais ou menos no finalzinho, eu vou colocar aqui rapidamente um exercício para vocês terem ideia de como trabalhar essa energia. Algumas pessoas aqui eu sei que já tem uma noção, mas para quem não conhece ainda, né? Então, uma outra colocou que não conseguia se desligar de situações e de pessoas do seu passado, que isso as faziam muito mal, mas que elas não conseguem se desligar. Muitas vezes a gente mantém uma conexão energética com essas pessoas do passado. Por mais que a pessoa vá embora, mas tem uma conexão. É como se você tivesse, imagina um fio, tá? Imagina um fiozinho.
que liga, que conecta você a essa outra pessoa. Tá, então como é que eu vou fazer para me liberar? Não, você não tem que se liberar, não é assim. Parece que você está se liberando de uma coisa, né? Sei lá. Então não é isso. É fazer com que o outro siga o seu caminho e você siga o seu. Então existem também algumas técnicas, alguns terapeutas utilizam algumas técnicas para dissolver, digamos assim, essa ligação. Mas temos que entender que tudo é a questão da consciência, somos nós. Então não adianta uma técnica, não adianta fazer algo se você realmente não decidir que quer pôr um ponto final nisso. E é doloroso. Por isso muitas vezes a gente não quer, porque isso dói, isso machuca muitas vezes. A gente fica procurando, tentando, sabe? E aquela coisa não sai da gente, né? Mas você pode começar a olhar para um outro lado, a tentar enxergar uma outra situação de uma outra forma, começar a conhecer pessoas novas, enfim. Mas sabendo que somos nós que temos que decidir, né? O poder de decisão, ele é muito forte. Se a pessoa já está em uma outra dimensão, então tem que ser feito um trabalho com essa pessoa para que ela entenda que vocês já não estão mais, né? Mas aquela ligação sempre vai ter, só que quando é como uma saudade de quem já se foi, é mais ou menos isso. No momento que a pessoa se vai, você fica arrasado, chorando, despedaçado. Depois, com o tempo, vai ficando uma saudade, mas é aquela saudade assim que já não te prende tanto, que você já consegue liberar a outra pessoa. É assim que as coisas precisam seguir seus caminhos, né? Isso tudo é apego. Toda essa questão dessa conexão é apego. Você é meu, você é minha, isso aqui é meu. Não solto porque é meu. É mais ou menos, tá me fazendo mal, mas eu não deixo sair, eu não deixo partir. Por quê? Até porque a nível inconsciente, o teu corpo energético, ele precisa daquilo ali, daquela energia ali, né? Então, quando você aprende que você pode substituir essa energia com outras energias que são boas tanto quanto, aí você começa esse processo de desligamento. Então, vamos lá. Tento aguentar o outro. Cara, eu acho isso muito, sabe? Tipo assim, eu tenho que aguentar você. Por favor, não me aguente não tente me aguentar não. Me deixe. Me deixe seguir meu caminho. Vá pro seu lado que eu fico pro meu. A gente, como diz a Malu Balona, nos encontramos nas quebradas da evolução, mas não venha se forçar a me aceitar, a gostar de mim. Não, deixe que seja natural. Então, eu tenho que lhe aguentar. Quando você diz isso para uma situação, por exemplo, a física quântica ela fala muito sobre isso. Quando você diz, eu quero me livrar dessa situação, um exemplo aqui, quando eu quero me livrar dessa situação, automaticamente eu estou partindo de um ponto de rejeição, de não aceitação do que é. E aí quanto mais você rejeita, mais a coisa chega, né? Em várias formas, de vários tipos, mas vai chegando. Então, se você quer realmente, agradeço, brigadão aí pelas lições que você me trouxe, brigadão aí por ter me feito entender as duras penas, o que eu precisava entender, mas chegou o momento, muito obrigada, já não preciso mais de você. É assim. Enquanto você está com esse processo de não aceitação, não, pode observar. Vou falar aqui uma adolescência da gente, quando a gente estava sem namoradinho, né? Não tinha ninguém queria, não tinha nenhum fã. E aí, quando você arranjava um namorado, começava a aparecer pretendentes.
Mas como assim? Quando eu tava sozinha não tinha ninguém. E agora que eu tô com o namorado, começa a chover pretendentes. É isso, porque você deixou de procurar. Porque você deixou de querer se livrar daquela situação. Você relaxou. Então é isso. Isso é com a vida também. É você entender que a vida é como é. Em alguns momentos você vai poder fazer algumas coisas para modificar, outras você vai simplesmente entender que aquilo ali é como é. Mas geralmente a gente, na maioria das vezes, nós temos sim, tá? Nós podemos sim mudar aquela situação, né? Para nos sentir melhor. Então, quando você começa a depender do que está fora para ficar bem, aí já complica um pouco sua vida. É mais ou menos assim, é mais ou menos isso que eu entendi comigo. Quando eu comecei a parar de depositar minha esperança, minha alegria no que o outro vai dizer, né? No que eu vou obter obter de bens e por aí vai. Sonho com pessoas que morreram e ao acordar sinto que estou cansado, esgotado e triste. Tá, existem várias possibilidades nesse sentido. Quando é um sonho mesmo, quando não é uma projeção, esse sonho, ele nos traz algumas coisas que precisamos trabalhar, né? E algumas pessoas representam essas coisas que temos que trabalhar em nós. Então é como se o nosso cérebro pegasse imagem, né, de algumas pessoas e colocar, por exemplo, vou simplificar aqui. Aquela pessoa é chata, então pode acontecer eu sonhar com aquela pessoa e aquela pessoa representa aquela minha parte que é chata, tá? São as sombras, né? São as sombras que a gente tem que trabalhar. Isso é um tópico para outra live. E aí, às vezes acontece de você sair, nós saímos do corpo, tá? Todas as noites. Só que o que é que acontece? Essa saída do corpo, ela muitas vezes, quando a pessoa não está consciente, quando a pessoa não está, ela fica naquele padrão, é como se ela não consegue sair de perto do corpo, é mais ou menos assim. E aí ela muitas vezes pode ser alvo de ataques energéticos de outras consciências. Existem algumas coisas que nos levam a acreditar, a entender que é assim que acontece. A gente se acorda sem força, parece que eu passei a noite todinha, né? Correndo, estou muito cansada, Então, nada melhor para que você entenda como funciona todo esse mundo. Eu recomendo você ler um pouco sobre isso, pesquisa sobre o Jung, né? Na psicologia analítica, é com o que eu trabalho, tá? Com os sonhos, projeções, porque muitas vezes as nossas, o que temos de dificuldades na vigília, né? Aqui nesse momento que nós estamos aqui, às vezes quando estamos dormindo, isso continua, tá? Não é que não, eu só vou para lugar bonito, não sei. Não, independente de como você está, é tudo dentro, lembra? É tudo dentro da gente. Então, faz uma oração antes de dormir. Quando acontece isso de você sonhar com pessoas, com entes, ou pessoas que se foram, né, que partiram há pouco tempo, que você sente que essa pessoa está sofrendo, porque tem a continuação, aceitando ou não, continua. Nós continuamos não do outro lado, não é do outro lado, é em uma outra dimensão que não é lá em cima ou lá embaixo. Então, quando você entende quando você começa a perceber isso, você começa a estudar sobre essas coisas, você pode ajudar essas consciências que precisam, tá? Muitas vezes elas estão precisando nada mais, nada menos que
as pessoas não chamem tanto por ela, né? Porque a gente tem muito isso, quando morre, fulano volta, não faz isso. Faz sua prece, cobre essa pessoa de bênçãos, abençoa o caminho dela, conversa com ela. Fulano, não precisa estar aqui, segue o teu caminho, sabe? Existem também alguns tipos algumas pessoas que trabalham com isso, que são médiuns, são conhecidos como médiuns, né? É o termo mais conhecido, que são os parapsíquicos. Existem pessoas que são intermediários, que conseguem ter essa comunicação de uma forma mais lúcida. Nem sempre, mas na maioria das vezes. Porque existe muito animismo também, tá? A criação, digamos assim, é muito mais do médium do que do próprio espírito que tá mais ou menos assim. E aí você vai, com o tempo, com o estudo, com a prática, essas pessoas elas começam a conseguir sair do corpo de uma forma mais consciente. Então elas vão ajudando essas consciências que ainda estão perdidas, que estão atordoadas sem saber o que é que está acontecendo. E muitas vezes elas vêm em sonhos, sim, para de alguma forma tentar se comunicar, pedir ajuda, né? Então ajude no que puder. Mas de o meu ouvir dizer que isso é muito perigoso. Tá, se você tem medo, então pede para uma outra pessoa que tem mais capacidade para fazer esse trabalho, né? Existem grupos aí que se encontra que eles recebem o pedido de prece, pedido de envio de energia, também para quem se foi, que fazem esse trabalho de resgate e tudo. E as pessoas fazem isso voluntariamente. Então, existem muitos centros, né? Por exemplo, tem a Casa do Consolador, tem do Nando Pimentel também. São vários centros que fazem esse tipo de trabalho. O pessoal da Conscienciologia também tem, eles fazem esse atendimento também. Então, a gente não está sozinho, existem pessoas que são capacitadas, né, para nos ajudar nesse sentido. Mas aprende também, para não ficar dependendo, né, do outro. Olha, gente, eu vou falar aqui para vocês sinceramente. Quando eu não entendia nada disso, que eu tinha algumas sensibilidades e que eu não entendia o que era que acontecia, né, não tinha noção do que estava acontecendo, eu sofri com isso. Por quê? Porque eu não sabia que eu podia me defender, eu não sabia que eu podia até certo ponto controlar aquilo ali, porque o corpo é meu, sou eu que mando. Não chega aqui agora não, porque eu não quero, mas se você consegue atingir um ponto de lucidez, você pode fazer isso sim. Sabe, existem médiuns aí, por exemplo, o próprio Wagner Borges, ele é assim, ele é um médium consciente, ele é um médium, a Mônica Medeiros também. Então é isso, sabe? Procura se tornar independente. Procure ser o seu próprio mestre, não depender de outros gurus. Comece a ouvir o seu próprio mestre. Mas para ouvir a gente tem que silenciar, né? Primeiro a gente tem que parar com esse disse-me disse, vai e volta aqui que o nosso inconsciente vive fazendo, né? Essa conversa ele com ele mesmo. Gente, se tiver quiserem fazer alguma pergunta aqui, fiquem à vontade, tá? E essas pessoas, muitas vezes, quando elas morrem, elas não têm noção, elas se veem, mas eu tô aqui, elas continuam a vida que elas acham que elas não entendem que já partiram, né, dessa dimensão. E para elas isso é complicado, elas sofrem com isso. Então, o que é que se pode fazer por essas pessoas?
Uma das coisas principais que eu indico é: não veja essa pessoa com... imagine essa pessoa feliz, imagine essa pessoa bem, imagine essa pessoa seguindo o caminho dela. A gente tem muito essa coisa ai, é como se a gente achasse bonito o sofrimento. Tipo assim, tem horas que a gente acha, fica uma briga. Eu não sei se vocês já observaram, mas às vezes tem grupos que se juntam. Ah, eu tenho uma dor, não sei aonde. Oxi, eu que tenho uma dor aqui, outra aqui, outra aqui. Ah, mas eu já quebrei um braço. Ah, mas eu... Então, disputa para ver quem sofre mais. É mais ou menos isso. Então, sabe, não dá, gente. Não dá. Tudo bem, quem quiser fazer isso, faça, mas eu prefiro não. Então, começa a pensar nessas pessoas com amor, lembra dos bons momentos que você teve com essa pessoa. Não deixa isso se apagar, tá? Porque isso, o que é que acontece? Quando você começa a ter esses pensamentos, né, de amor, de gratidão, lembrando dessa pessoa, o quanto essa pessoa era feliz, lembra dela sorrindo. Quando você faz isso, automaticamente essa energia que vem junto com esse pensamento, com essa sensação de bem-estar, ela envolve essa consciência que já está em outra dimensão. Ela é envolvida como uma prece, quando ela é não uma prece como eu via muitas vezes a pessoa rezava, não sabia nem o que estava falando direito, né? Aquela coisa automática. Não, é aquela que vem do fundo da alma mesmo, que você põe toda a sua intenção nela. É daquela que eu falo, tá? Então, essa pessoa vai ser envolvida por esse amor, por essa sensação. E é isso que vai ajudá-la aos pouquinhos a ir enxergando a situação dela daquele momento. E existem seres que estão aí também para ajudar nisso, tá? Vou dar um exemplo aqui de um que é muito conhecido, o Dr. Bezerra de Menezes. Então, a pessoa quando ela parte para uma outra dimensão, ela continua com as mesmas coisas que ela tinha aqui. Não é que porque muitas vezes a gente acha que porque morre a pessoa vai para o paraíso, agora se for uma pessoa muito boa vai para o paraíso. Não, a vida continua. Na verdade, tem muita gente que diz que isso aqui que a gente está vivendo é que é o sonho, né? Que a nossa realidade é outra, tá? É na outra dimensão. Então, isso é um assunto muito complexo, não dá pra gente falar tudo assim de uma outra. Não, existem muitas ramificações. Então, tem que se ter também muito cuidado ao falar nessas coisas, porque as pessoas elas tendem... É assim, eu sou responsável pelo que eu falo. Agora, a forma como o outro vai interpretar, aí já foge da minha alçada, né? Então, para início, basicamente é isso. Pense nessa pessoa, se a pessoa falou com você no sonho, observa. Uma das melhores ferramentas que existem é você anotar. Ao acordar, o que é que você faz? Abrir o olho, se mexe o mínimo possível, deixa um caderninho e uma caneta do seu lado, ou pega o celular com um gravadorzinho e grava. Ah, Dilma, mas eu não lembro de nada, só lembrei de uma palavra. Anota essa palavra. Ah, eu não lembro de absolutamente nada, mas eu lembro que eu acordei feliz. Ok, vai lá, dia tal, à noite, acordei de manhã feliz. Por que isso? Porque isso vai te dar uma noção de como você está. Se eu acordo o tempo todo, todos os dias eu tô acordando cansada, sem energia, tem boi na linha aí, tem alguma coisa que não tá legal. Tá, então o que é? Vamos investigar. Não, é porque eu tô indo para lugares que tá... Ok, então como é que eu faço para me proteger? E aí tem todo um trabalho, né? É muito fácil chegar, fulano, faz aí um trabalho aí para mim, para eu ficar assim.
Não, assuma a sua responsabilidade, não fique dependendo. Até porque quando você faz isso, você cria um vínculo com aquela pessoa que está fazendo aquele trabalho ali. É como se você ficasse em débito com aquela pessoa. Então, para evitar isso, aprenda a fazer por si só. Enquanto você não consegue, procure pessoas que são pessoas idôneas, pessoas que vocês sabem que são pessoas sérias, porque tá cheio, gente, aí de pessoas que fazem trabalhos que nem sabem o que é que estão fazendo, tá? Então tem que se ter muito cuidado. Outra coisa também, as projeções. Muitas vezes quando você sai do corpo, algumas pessoas saem para ajudar, né? Sai para servir, para serem úteis. Então, muitas vezes você sai para aprender, para estudar. Muita gente às vezes rememora isso. Eu tô passando a noite num lugar estudando, sei lá, aprendendo, sentado no sala. Sim, pode acontecer. Com as minhas experiências, eu comprovei que sim, que isso é real. Acreditando ou não, existe. É uma coisa que existe. Então, se aquilo ali existe, e eu sei que eu posso aprender técnicas que vão me ajudar a me manter num estado mais equilibrado energeticamente, por que não? Tem nada a ver com religião, nada a ver com nada. A meditação é muito útil nisso também. A meditação é bom para tudo, né? Incrível. Então, uma outra questão que veio também para mim foi: eu tenho medo de determinada coisa, eu não entendo o porquê esse medo, e é um medo que ele me paralisa. Eu fico paralisado quando eu tenho que fazer isso, e eu sinto esse medo de paralisar mesmo. Então, e aí o que é que acontece? Esse medo, ele pode estar relacionado a traumas que você viveu ou nessa vida, numa infância muito tenra, onde você não tem a rememoração lúcida, né? Tá no seu subconsciente, ou em outras vidas. Então existem também terapeutas que são capazes de te ajudar nesse processo. Mas, mais uma vez, repito, tem que se ter muito cuidado, porque você vai estar mexendo com coisas que talvez você ainda não esteja preparado. Mas, se aquilo ali te faz mal, te paralisa, te deixa mal, o interessante é você entender por que aquilo ali, para que você ressignifique isso e que isso não atrapalhe mais a tua vida, né? Porque muitas vezes isso chega a atrapalhar. Então, gente, tudo isso está envolvido no autopsiquismo, no autoconhecimento, no parapsiquismo, no autoconhecimento. Você tem que se conhecer, saber os seus limites, saber suas qualidades, seus defeitos. Faz uma listinha, põe lá e vai riscando o que você vai melhorando. Com o tempo a gente consegue. É um trabalho lento, diário, né? Então vamos lá. Falta pouco tempo, não vai dar para concluir, vai ficar assunto para próximo. Então vamos fazer um exercício aqui, que eu recomendo vocês fazerem esse exercício, por exemplo, antes de dormir, tá? Ou quando vocês vão sair de casa para resolver alguma coisa. Não custa nada fazer isso para dar uma equilibrada, quando você não está se sentindo muito bem. Esse exercício também é interessante. Basicamente eu vou dar aqui rapidinho só para a gente ter uma noção, tá? De como ele funciona. Eu vou pedir que vocês fechem os olhos, fiquem de olhos fechados, comecem a inspirar pelo nariz lentamente, inflando o seu abdômen, liberando o ar, e o abdômen ele entra totalmente. Começa a fazer essa respiração pausadamente e vai entrando em contato com esse seu momento. Como tá a temperatura, os sons,
à sua volta e vai se deixando levar por essa sensação, por esse bem-estar. E aí você imagine uma luz, ela vai estar em cima, no topo da tua cabeça. E essa luz, pode ser a cor que vier. Se vier uma cor verde, deixa ela verde. Se vier uma cor lilás, perfeito também. Não se apegue às formas. Deixe essa luz entrar pelo seu topo da sua cabeça e ela vai descendo lentamente, passa pela sua cabeça e é como se ela fosse levando paz, harmonia, tranquilidade. E ela passa pela tua cabeça, pela tua garganta, vai descendo, passa pelos teus ombros, passa pelo teu peito, tórax, e ela vai descendo, vai até os pés. Chega nos pés, ela volta lentamente, vem percorrendo todo o teu corpo. Mais uma vez, ela desce, vai descendo por todo o teu corpo até os pés. Você vai fazer esse movimento umas 3 ou 4 vezes. Depois disso, você vai acelerar essa energia. Põe a tua intenção. E aí, essa energia vai mais rápida. E você vai fazendo esse movimento de uma forma mais rápida. Acelera, e aí acelera, e ela sobe, desce mais rápido, cada vez mais rápido. Esse é um movimento, tá? Então vai chegar um ponto, você faz isso durante alguns minutos. Agora vamos voltando, abre os olhos. Então, ao fazer esse exercício, quando você aumenta a velocidade, automaticamente vai se criar uma espécie de, que é o que nós chamamos de estado vibracional, tá? Que aí você vai sentir muitas, por exemplo, no meu caso eu sinto como se fossem muitos espinhozinhos no meu corpo. Outras pessoas sentem uma certa dormência, outras pessoas sentem como se formigasse. Isso porque está funcionando. Você vai perceber que está fazendo o exercício corretamente quando começar a sentir começar a sentir algumas dessas coisas que eu comentei aqui. Então é isso, gente. Acabou. Falta pouquinho tempo, então esse se chama, vocês vão encontrar, tá? Existem vídeos no YouTube ensinando esse exercício detalhadamente. Se chama mobilização básica de energias. Ao fazer esse exercício, você cria, é como se você estivesse criando essa capa protetora, tá? Mas lembre-se, não adianta só trabalhar energia se você não trabalha a si mesmo. Você conseguir trazer o seu melhor, né, para o dia a dia. A sua energia automaticamente ela vai ficar melhor. As pessoas vão se sentir melhor ao teu lado. Você pode observar muitas vezes, você percebe quando a sua energia está boa, quando você chega no local, as pessoas começam a ficar próximo de você, quase em cima de você. Então esse é um dos sinais, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada, gratidão por mais esse dia. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos ter um belo domingo para todos. Muita paz, muita tranquilidade e vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, né? Vamos acreditar nisso, né? Então cuidem-se, se protejam e protejam quem vocês amam e proteja também o outro que vocês sequer conhecem, tá? Mas vamos fazer uma corrente do bem, todos protegendo todos. É isso que a gente, é para isso que a gente está aqui nesse mundo, né? É um dando a mão pro outro.
Isso aqui, essa troca aqui, eu sou a primeira beneficiada, como eu já comentei em algumas lives. Então, mais uma vez, brigadão. Fiquem bem. Espero que eu tenha conseguido passar o que eu queria passar e vamos seguindo. Beijo no coração de todos. Fiquem bem. Tchau, tchau, gente.